Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais de luz, equipe espiritual responsável por essa atividade, que a paz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus envolva a todos nós. Estejamos sempre cheios de esperança e paz. Que possamos plantar sempre o bem, colher o amor e a felicidade e continuarmos a distribuir apenas coisas boas. Que o amor seja a melhor forma de começar e terminar o dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente em nossa caminhada. Que assim seja. Bom dia, meus queridos. Eu vou pedir a vocês que se levantem e deem um abraço no companheiro ao lado, desejando um ótimo sábado. Pronto. É bom essa troca de energia, não é? É muito bom receber um abraço. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Denise vai fazer a leitura e o nosso palestrante, o nosso querido palestrante de hoje, Fernando Santos, vocês já conhecem, ele vai nos ajudar nas reflexões desse capítulo. Bom dia. Capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai aos vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque, se só amais aquele que vos amam, que recompensa tereis? Com isso, os publicanos não fazem o mesmo também? E se vós só saudardes vossos irmãos, que fazem mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 17, versículo 44, 46 a 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito, como vosso Pai celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual a ele, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não compreenderam essa nuance. Ele se limitou a lhe apresentar um modelo e lhes disse se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse: amai
os inimigos. Fazei o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levando até o amor aos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão deste amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai celestial é perfeito. Agora com vocês, Fernando. Bom dia. Depois desse abraço caliente, né? O Evangelho, para mim, sempre é algo especial. Sempre é algo especial porque é fascinante, né? Como algo descrito há mais de 2000 anos atrás, é tão vivo em nós. É tão vivo a ponto de ser capaz de mobilizar tantas pessoas para estarem aqui. Um dia de sábado de manhã. E essa energia entre vocês. É porque às vezes eu acho que nós fomos ensinados a encontrar força nos gigantes, em vez de conseguir enxergar a coisa mais linda que é a vida, que começa de algo tão pequeno que nossos olhos não é capaz de enxergar, só através de um aparelho. Então, às vezes a gente vem aqui e vem buscar quem está aqui falando, o que ele vem trazendo, e não consegue se conectar com algo que é maior do que isso, a energia de vocês. O que inspira quem aqui fala é a energia que vocês trazem. Por isso que essa reunião tem algo de especial. Porque a energia do Evangelho se faz em quem o busca. E é justamente a busca de vocês que dá esse tom. Então, aqui estando, busca enxergar a grandiosidade do divino no irmão que está ao seu lado, na sua frente, atrás de você. Feche os olhos. Imagina esse esforço que a pessoa faz para estar aqui, recheado do desejo de algum encontro, como você também está buscando. Então, assim você aprende a enxergar Deus nas pequenas coisas. E quem está nas pequenas coisas está em tudo. Em vez de apenas almejar vê-lo nas grandes coisas. Tão grande que seus olhos não conseguem alcançar, porque tropeça no caminho nas pequenas coisas, que são os obstáculos, que são colocados para que você possa enxergar a vida, colocados por você. Então, essa energia maravilhosa que está aí presente, essa energia fantástica, se conectem com ela. Perceba que o que é de mais importante é essa energia que vocês viram quando ela pediu: levante, se abrace
E todos se abraçaram. Alguns mais acanhados, outros mais dispostos. Mas a energia que envolveu todo o salão foi essa energia do acolhimento. Então, sintonize com ela. Porque da mesma maneira que esses que aqui estão, visíveis aos seus olhos, são capazes de mobilizar essa energia tão bela, os desencarnados também. Alguns ainda perdidos nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, nas suas angústias, mas também com a entrada garantida aqui, porque são iguais a nós, somos semelhantes. Além deles, outros, jamais harmonizados, buscando o equilíbrio da vida, buscando potencializar essa energia através da doação deles mesmos, também a vocês. Também estão aqui presentes. É essa atmosfera que dá a isso essa dimensão. E é isso mesmo, como se fosse uma coisa qualquer, é porque se eu não sou capaz de enxergar nas pequenas coisas, não vou enxergar mais lá na frente. Porque um sábio já dizia, o que é essencial é invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração. E o Evangelho não fala para seus olhos, ele fala ao seu coração. E por isso, que distando mais de 2000 anos, ele ainda é atual. Ele continua lhe trazendo algo, porque é necessário. É necessário porque Deus, quando nos criou, enquanto fagulha divina da criação, o buscamos continuamente. Continuamente. De vez em quando a gente estaciona, mas daqui a pouco incomoda, que quando fica muito tempo parado começa a incomodar, e aí a gente de novo se coloca em busca. Lógico, eu terminei de projetar uma imagem onde tem uma frase de Ralph Emerson: as pessoas só veem o que estão preparadas para ver. E é interessante, porque quando a gente fala que o essencial é invisível aos olhos, perceptível ao coração, é que Jesus disse isso. Jesus disse isso. Veja quem tem olhos para ver. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ou seja, a mensagem do Evangelho é tão atual, porque o seu sentido está presente em várias outras coisas. E é esse coração que é capaz de fazer a conexão. É esse coração que é capaz, então, de se desarmar. É esse coração que pode se dar a possibilidade de olhar. O nosso tema hoje é sede perfeitos. Quando eu olho, às vezes, essas colocações, alguma coisa me mobiliza muito internamente. É porque nós temos um construto cultural que ele parte da crítica, certo? Do que não é certo. Então, do que não é perfeito. Então, sede aquilo que não és. E, se formos olhar de uma outra forma, ao sermos nós, criação divina, seria estranho ele criar alguma coisa que fosse ruim. Alguma coisa que não fosse perfeita. Mas nós temos o hábito também de enxergar a perfeição no que está completo. Então, a perfeição é um ponto de completude. Agora, eu convido vocês a atentar para uma coisa. Eu estou projetando uma imagem aí, quanto mais você olha, você vai começando a ver outras faces. Daqui a pouco você começa a viajar em outras coisas. Ou seja, o tamanho do que se apresenta a nós não é abarcado por nós em apenas um lance de olhar. Quanto mais a gente começa a ampliar o olhar, mais coisas vamos percebendo. Se assim o é, como é que eu posso dizer que algo é perfeito
perfeito seria o completo, a totalidade, o pleno. Se o que eu vejo depende do meu olhar, e que eu já consigo enxergar que quanto mais eu vou olhando, eu vou passando por experiências, esse olhar vai se alargando, se transformando, se modificando. Então, a partir daí, dá para nós entendermos que a perfeição não é um ponto final. A perfeição não é um elemento completamente acabado. Justamente, a perfeição está nesse contexto da contínua mutabilidade das coisas. As coisas que vão ganhando novos sentidos a partir do momento que alargamos o nosso olhar. Então, sede perfeitos é um convite a você para que não se enrijeça em um único olhar, ou em um punhadozinho de olhares, e se coloque então como dono da razão, como dono da verdade, como aquele que a tudo conhece, como aquele que tudo sabe, como aquele que todo defeito aponta, como aquele que tudo que não está correto é capaz de evidenciar. Então, sede perfeito é fazer um pouco do que Jesus fez. Não falando para Deus, mas falando para esse Deus que nós conseguimos enxergar. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele fala para esse Deus que nós enxergamos, ainda muito pequenino, um Deus muito humano. Ainda, digo muito humano no nosso contexto em que estamos, porque ainda é aquele Deus cobrador, que você ganha uma coisa se você fizer outra. É aquele Deus que se você fez algo de errado, você tem que vir pagar, para depois de pagar você ter direito a fazer uma outra coisa. Então, esta ideia que a gente constrói vai delimitar mais ou menos que perfeito é esse. A ideia é que a gente possa olhar de uma outra forma, sair desse modelo, esse modelo cultural que nos convida sempre a ver o que é sombrio, e o sombrio enquanto negativo. Porque o que é sombrio é aquilo que não é visto facilmente por nossos olhos. Mas veja só, eu estou projetando uma imagem onde aparece imagens sugerindo um animal num tom escurecido. Se a gente olhar mais apuradamente, são zebras expostas ao sol, mas o que os nossos olhos captam inicialmente, primeiramente, é aquelas imagens escuras passando. Então, a ideia de nós podermos ampliar o olhar para entender que perfeição é um processo, sempre um processo contínuo, porque isso é crucial. Crucial para que nós possamos abarcar a grandiosidade do convite que o Evangelho nos traz. Algo que será alcançado por todos nós. Mais rapidamente, mais lentamente, mas por todos nós. Porque o evoluir é a única coisa que de fato sabemos. Evoluiremos sempre. No máximo estacionado durante algum tempo, mas regredir jamais. Por quê? Porque tudo que foi vivenciado e integrado a nós é indelével, não apaga mais. Então, esse convite é importante, porque é o outro viés, é de que na sombra só tem o que não presta. No sombrio só há o que não presta. Então veja, sede perfeitos. A partir dessa proposição, o que nós queremos é o quê? O que é sombrio, o que é escuridão, precisamos o quê? Retirar de nós. Quando falamos disso, vamos entender que tem alguns aspectos que a gente precisa atentar. Porque, às vezes, aquilo que, num momento, ele está sendo para você negativo, no outro momento pode ser positivo. Então, a vida nos chama, na realidade, a nós despertarmos. Despertarmos é sair daquela condição infantil que quer uma resposta para tudo e acha que a resposta que lhe foi dada, ela é universal. Então, a criança pergunta como é que é feito o neném. Aí a gente fica todo envergonhado, a depender da idade, e aí pode dizer que foi a cegonha, não foi.
Aí depois a gente vai dizer que tem um germezinho no papai, um germezinho na mamãe. Não foi. Depois não, já é mais adulto. Ó, é uma relação sexual onde há uma penetração, tem um órgão fálico de um lado, o outro é a vagina que recebe isso, vai formar, pronto. Só que aí o menino entra na internet e descobre algo chamado fertilização in vitro. Faz neném também. Ou seja, é a necessidade de sairmos de um olhar congelado. Na quarta-feira, a reunião doutrinária, ela precede e faz parte do tratamento da desobsessão. Os espíritos que nós encontramos lá, certo? Quais são eles? Similares a nós. Só que eles estão congelados no tempo, ou seja, viveu alguma coisa com alguém. Aquilo pode ter sido motivo do desencarne ou não, mas algo que marcou a vida dele, e ele, como continua vivo e não conseguiu lidar com aquilo, se atraca a quem? Àquela pessoa com que aquele vínculo foi formado. Se a gente for olhar, já que a vida é um contínuo, para que ele está perdendo tempo ali? Não é isso. Se a vida continua, se foi algo que ele perdeu a mulher amada, os filhos, não perdeu, porque se ele está vivo, os outros também. Não parece lógico para a gente? Agora, será que a gente consegue trazer isso para a gente? Porque se você trouxer isso para você, você vai fazer com que, daqui a algumas décadas, não seja você estar num salão, tipo de quarta-feira. E o momento de fazer isso, quando é? Agora. Agora. Para que manter vínculos negativos? Então, a ideia é que a gente desperte, porque, veja só, eu estou a projetar uma outra imagem que traz uma mulher se olhando no espelho e vê a imagem do espelho. E olhando para a imagem do espelho, ela pergunta: quem é você? E o espelho era mágico, ele responde: eu sou suas escolhas. Sede perfeitos. Como ser perfeito, ou seja, que é chamada a uma transformação, se eu não sei ainda, de onde eu começo? Da onde eu começo? Fernando, começa do começo. Que começo é esse? Porque às vezes a gente quer dar saltos maior do que a perna. É o que eu quis trazer com aquela ideia de nós esperarmos encontrar o iluminado gigantesco, sem conseguir encontrar o iluminado no pequenino. Então a gente quer dar saltos absurdos. E aí imagina, eu começo a achar que dá para pular daqui para o mezanino. A chance de eu me esborrachar é grande. Deve haver algum percentual de possibilidade disso acontecer. Irrisório. E aí fica nítido para todo mundo. Agora, se pelo contrário eu fosse, tivesse uma lesão medular, daquela que eu só consigo me arrastar pelo chão, e aí eu dissesse, eu quero ir para o mezanino e vou chegar lá. Alguns iriam me olhar, aonde? E eu ainda diria sozinho, aí é que não vai mesmo. Se eu conseguisse ainda me mexer, eu talvez passasse um mês me arrastando até ali e depois pelas escadas, até chegar lá em cima. Mas, Fernando, um mês você ia morrer de fome. Eu ia pedir que me dessem o que comer e o que beber, mas não que me carregasse, porque a jornada, quem quer fazer, sou eu. Então é a ideia de que olhar para o tamanho de suas pernas, para que não seja você o primeiro a solapar os seus sonhos. Porque quando você tenta erguer um sonho sobre uma base real, o que é que acontece? Ele não acontece. Ele não acontece. Então, são suas escolhas. Mas, Fernando, você mesmo falou agora, na quarta-feira aí, dos obsessores, um monte de gente me atazanando. Sim, é fato. Mas, sede perfeitos, a primeira coisa é, ele disse que isso era caridade, não foi isso? Que a possibilidade de perfeição era da caridade, porque ser pleno como Deus era algo impossível, na descrição que ele coloca. Então era caridade. No momento que você está colocando sobre os ombros dos outros
o que acontece com você, julgando-os, imputando a eles determinadas coisas, você está sendo caridoso? Então, vamos entender isso de uma outra forma. Ou seja, se coloque no lugar dele. Imagine que você desencarnou. E para você estar agora atrás de alguém, com tanta garra, com tanta veemência, querendo destruir, acabar, matar, você estaria bem? Você estaria em equilíbrio? Você estaria em harmonia? Estaria em paz com você? Então, se a resposta for não, comece a orar por ele, porque o que ele precisa é aquilo que você precisaria também: orações e acolhimento. Porque permanece na ignorância. E se você disse, não, para mim, eu faria, na boa, eu acho que tem que fazer isso mesmo. O remédio também é oração. Ore por si mesmo. Para quê? Para sair do autoritarismo, de achar que é o detentor da verdade. De que tudo está nas suas mãos como elemento de definição. Para esse olhar, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Dar um mergulhozinho na gente. Então, sede perfeitos. Precisamos conhecer de onde estamos para saber para onde vamos. E conhecer as nossas limitações, para fazer, então, a proposta de caminhada compatível com o salto que queremos dar, com a condição em que estamos e com o auxílio que precisaremos no caminho. Como eu disse, iria minhocando daqui para lá, talvez levasse um mês, iria pedir auxílio. Precisaria beber água para não desidratar e comer alguma coisa. Mas eu não quero que me carregue, porque a trajetória é minha. Então, esse convite, mas como é que a gente faz isso, né? A gente vai fazer isso da seguinte forma, conversando conosco. Nós precisamos ser amigos de nós mesmos. De vez em quando fazer o que essa imagem propõe, uma senhora no quadro, convidando a si mesmo a uma conversa. E nós, às vezes, fazemos como a imagem está ali. Há o convite e a gente baixa a cabeça, com vergonha da gente mesmo. A ideia não é ter vergonha de nada. Nada que você fez tenha feito você o que quer que tenha feito. A ideia não é essa. Mas por que a ideia não é essa, Fernando? Porque Jesus nos convidou a algo fantástico. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quem entende essa proposta não tem vergonha de si mesmo. Levanta a cabeça e o sede perfeito é: assumo a responsabilidade do que fiz. Se ainda não tenho plena consciência, estou me colocando à disposição de assumir a consciência do que fiz. E a partir daí, deixar de colocar nas costas do desencarnado aquilo que eu mesmo propiciei. Por ele, orações, como também oro por mim, todo dia que acordo de manhã cedo. Porque tem um outro amigo que dizia algo fantástico, nessa mesma linha de pensamento. Tudo me é lícito. Veja só, se tudo é lícito, eu posso fazer a gandaia que eu quiser, né? Matar a sogra de vez em quando, né? As sogras são meio perturbadas assim. A apertar o pescoço de um ou de outro. Tudo me é lícito. E quem foi que disse isso? Algum doido, né? Não. Foi o homem que construiu o que nós chamamos de cristianismo. Paulo. Só que ele completa a frase. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que tudo me é lícito? Porque a frase de Paulo está naquela imagem da mulher no espelho. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Agora, nem tudo me convém. Aonde é que vai entrar o convém? O convém vai entrar agora, quando eu começo a criar um senso crítico. E criar senso crítico, é isso que eu estou dizendo. Não é alguém que vem aqui em cima para fazer a mágica e aparecer senso crítico em você.
Criar senso crítico não é tomar a água fluidificada. Funciona, ajuda também. Ouvir a palestra também ajuda. Criar senso crítico não é virar seguidor de ninguém. O Evangelho, o Espiritismo, ele é rico por isso. Ele não promete nenhuma salvação. Nenhuma salvação. Ele lhe propõe isso. Torne-se consciente de seus atos e responsáveis por eles. E vá fazendo a alteração e a modificação que você quiser. Então, vamos começar. Fazendo o quê? Assumindo que nós usamos máscaras. Ou seja, você é mãe, é pai, é filho, é marido, é chefe, é empregado, está aqui agora assistindo, certo? Tranquilo, com aquela face serena. Aí na saída alguém lhe dá uma fechada, você vira o cão. Ou seja, o que são as máscaras? Esses elementos. Busque olhar para você em determinados contextos. Esses contextos vão revelar aspectos seus. É um só, Fernando? Não. São vários. São vários. E veja só, esse tanto está presente no elemento como você se identifica. Você lembra que eu falei da história da sombra? Então, se eu estou trajando o masculino, minha sombra vai estar no feminino. Ou seja, o feminino que existe em mim, porque o ser tem as duas coisas em si. Mas como? Porque o espírito não é nem homem nem mulher. Ele reencarna cada vez absorvendo experiências. Se eu já reencarnei milhares de vezes, eu tenho experiências tanto do masculino como do feminino. Então, em mim, se lembra aquela imagem, olhando para dentro da cabeça, certo? Existe uma construção das duas coisas. Uma mais evidente, porque na apresentação em que eu venho, e a outra mais ainda obscura, mas que eu preciso olhar para ela também. Então, é preciso olhar as máscaras que o seu contraponto veste. Mas como é isso? Simples. Quando eu entro naquele DR com Dona Maria, para a gente resolver as coisas, que aí, quando eu olho para ela, antes dela responder, porque o DR da gente é assim, que DR é um diálogo, né? Mas não é assim, a gente vai despejar no outro tudo que a gente quer. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, é aquilo que a gente quer fazer. O DR deveria ser o contrário. Bem, e aí, como é que estão as coisas? O que é que você pensa, o que é que você acha? E a gente se educar a ouvir. Ouvir, deixar o bem fazer aí a catarse toda. E aí, como a gente não é de ferro, por isso que eu estava falando de lembrar do seu tamanho, certo? Não se arbole a querer responder nada. E aí, o bem vai dizer, sim, e aí? Você, calma que eu vou digerir. Daqui a uma semana, se der para você, você já começa a trabalhar aquilo. Se não der com uma semana, daqui a um mês, você começa a trabalhar aquilo. Ou seja, primeiro escute. Porque na hora que você vai estar escutando, então do lado do Fernando vai estar escutando, ela começar a falar, por isso, por isso, por isso, por isso. Minha mãe não faria desse jeito. Fulana, que eu admiro muito, jamais faria assim. Ou seja, eu já vou pré-julgando e condenando com base em quê? Em uma outra imagem do feminino que eu tenho na minha cabeça e que não é ela. E que não será ela nunca, jamais. Por quê? Porque essa imagem é minha. Então, vamos entender que então há uma máscara, porque quando eu sento para conversar com ela e que aparece esse elemento, a máscara que vai na minha face é quem? De mamãe. Que era austera, dura e jogava duro. Eu acho que ela é mole, meio largada, que não deveria fazer, não faz aquilo que deveria fazer. É a mamãe em pessoa. Então, é esse aspecto que a gente precisa olhar. Ou o contrário, olha para, Seu José. E aí, meu pai teria já resolvido isso. Ou então fulano, alguém que você conhece, aquele amigo que você admira muito, que quase rola alguma coisa, ou não. Aí você diz, fulano faria desse jeito. Porque é a imagem do masculino que você está usando, a máscara de um olhar para olhar para seu parceiro, que não vai ser ele nunca. Então, na realidade, existem múltiplas máscaras. E é justamente olhando para elas que você vai começar a se conhecer um pouco. Mas olhando como? Porque assim, eu faço mesmo e acabou. Ou então eu não faço porque eu acho que não é certo.
Mas a pergunta é a seguinte: como é que você se sente fazendo ou como é que você se sente não fazendo? Porque não é o fato, mas exatamente como você se sente. É esse como você se sente que revela como você está. Só que dê espaço para você ouvir a você mesmo sem se condenar. Ah, eu aprontei mesmo, mas bem que ela devia, e eu me regozijei com isso. Assuma que foi aquilo. Depois porque ele é lícito fazer isso. Aí depois você vai precisar analisar, certo? E me convém? Será que realmente é isso, certo? Que eu preciso? Será que é isso que eu estava procurando? Ou, na realidade, eu me regozijei com a derrocada dela porque eu sou incompetente para chegar ao lugar onde ela está? Então, em vez de me esforçar para ir além de mim, eu preferi puxar o tapete dela para ver ela cair. Então, você começa a tomar consciência de si mesmo. Lógico, essas revelações precisam lhe deixar assim, tete a tete, juntinho. E você vê que uma das máscaras que está ali é um rosto sorrindo, né? Porque às vezes é o sorriso Colgate que a gente usa para tudo que é lugar. E se a gente chega um dia de cara um pouquinho fechada, meio quieto, foi que houve? Está com algum problema? O que é que está acontecendo? Porque parece também na nossa cultura que temos que viver com o dente aberto 24 horas por dia, todos os dias do ano. Parece que só é bom a alegria, que a tristeza não vale nada. Vale sim. A tristeza é um momento importante de reflexão, de olhar, de ressignificação dos seus valores. Então, é preciso entender que não é eliminar máscaras, é conhecê-las. É se conhecer dentro delas, para que aí você possa trazer uma proposta do ser de perfeito, que seja factível para você, aonde você se habitue a falar consigo mesmo. Sem ter vergonha nem medo dos aspectos que você tem, porque a vida lhe convida a estar frente a frente. E quando você aprende a fazer algo que o Cristo disse, o jugo leve, o fardo leve e o jugo suave, você começa a entender que você não fica cindido. O que é cindido? É mais ou menos quando você começa a olhar para as duas imagens e você não sabe se quer uma ou se quer outra, uma parte de você quer uma, a outra parte de você quer outra, e aí a gente vai notar que na realidade você é o coitadinho que está entre as suas pulsões de um lado e entre o seu senso crítico do outro. Seja esse senso crítico aquela imagem idealizada de você por você, que não é você. Seja aquela imagem idealizada por sua família de você, que não é você. Seja aquela imagem idealizada pela sociedade de você, que não é você. Então, construir algo a partir desses elementos está fadado a ruir. Então, é preciso olhar para sair dessa encruzilhada e ser capaz de dar a si mesmo a possibilidade de, a partir da maturidade, para olhar as máscaras que você utiliza, de como você se sente nos contextos em que você está envolvido, você possa, então, criar a possibilidade de assumir que há em ti um lobo e um cordeiro. Quem está na pele de quem? Eles se alternam. Da mesma maneira que é preciso assumir que há em você um elemento frágil, e um elemento também extremamente forte. Um elemento que é capaz de gerar uma força incrível, porque quando você se entrega naquele julgamento sombrio, se achando a menor das criaturas, você se coloca na depressão. Na depressão que lhe diminui, que não lhe faz enxergar que a ideia não é ser de perfeito, porque você não presta para nada, não. Ser de perfeito é desperte para o seu potencial de transformação. Assim como da lama que está no fundo do lago, brota a flor de lótus. Então, dê a você essa possibilidade. Este pensamento nos mostra que somos isso. Se a gente for brincar com a ideia, a imagem das máscaras, você vai começar a ver. Ah, mas dentro de casa eu sou uma só. Uma só? Veja como você fala com o porteiro. Só que trocou o porteiro. O outro é mais áspero, o outro é mais dócil. Você vai mudando a sua forma, às vezes, de lidar. A secretária de casa, você age com ela de um jeito, do seu filho, de outro. Brigou com papai e mamãe, olha outra figura aparecendo. Brigou com o marido, olha outra figura aparecendo.
Aí o marido diz, vai ser assim. Mas aí eu sou feminista, liberal, ganho meu salário. Não, aqui em casa você não manda, não. Somos nós dois e eu ganho mais, então quem manda sou eu. Mero engano. O homem adora ser enganado. Ele já pede. Aí vocês, mulheres extremamente hábeis, fazem o quê? Contornam. E olha ele fazendo aquilo que você queria, sem precisar bater de frente. Certo? Então, essa necessidade que a gente precisa é que, quando você começa a querer eliminar o sombrio em você, talvez ele seja esses pequenininhos, volta aqui, esses pequenininhos que estão correndo, e aí esse homem todo desaba, essa mulher toda cai, porque a ideia não é apagar nada de você, é que quando você se assenhora do que é você, que também é isso, você vai dar isso agora uma diretividade. Mas, Fernando, eu sou extremamente agressivo. O que é que eu vou fazer com isso? Use a agressividade para tirar seu bumbum da cama mais cedo para estudar, para fazer um novo concurso. Use a agressividade que você tem para se colocar de manhã cedo, acordar mais cedo, fazer um exercício. Use a sua agressividade para fazer com que você não coma porcaria, mas como o que é saudável. A energia é a mesma. Você dá a ela o direcionamento. E aí, ela deixa de se expressar daquela forma que seria uma forma desajustada. Para então se expressar de uma forma que auxilia o seu equilíbrio. Porque senão, você vai ruir. Mas esta ideia de ruir, de reunir todas as forças que você tem, é porque é o seguinte, os espíritos estão aqui, como eu comecei falando, estão querendo, de fato, lhe ajudar, porque nós crescemos juntos, nos ajudando mutuamente. Mas esse doente que está se colocando aí, ele não pode ser ajudado, se dentre essas mãos não estiverem as suas. Sede perfeitos, reconhece que imperfeita é a condição humana. Sede perfeitos, reconhece que é através do perdão que damos ao homem a possibilidade de se levantar, e esse homem é você. Sede perfeito, olhai para a vida com compaixão, e tenha compaixão de si mesmo. Não seja tão duro consigo mesmo. E aí você vai perceber que, em vez do doente, há sim um ser iluminado. Um ser diferente. Mas, Fernando, eu já estou velho, o que é que eu vou fazer nessa idade, aos 65 anos? Teve uma criatura que criou um império chamado Rede Globo, e foi nessa faixa de idade que ele fez. Foi nessa faixa de idade. Mas, Fernando, como é que eu sozinho vou modificar o mundo? Vou modificar minha família? Minha mulher pensa assim, meu filho pensa assado. Teve um homem que modificou a sua nação e que, por causa das ideias dele, foi libertada da escravidão, a maior nação do mundo, a nível do seu poderio. Então foi Gandhi na Índia e foi os Estados Unidos, a partir da não violência, veiculada por Martin Luther King e vários outros, porque não foi com a luta armada. Então, você pode. Agora, veja o tamanho que você quer dar a você. Comece com pequenos passos e não desista, persista. E aí você vai entender que esse convite é para que você abra os olhos e enxergue quão grande é você. Ser perfeito é ser capaz de ter humildade. Ser capaz de usar essa humildade para consigo e para com o outro. Ser perfeito é ter a grandiosidade desse olhar para poder enxergar que bem e mal muda de lugar a todo instante. E nós somos seres que aprendemos a partir do erro. Errando, nós começamos então a perceber que o caminho não é aquele. Então não viva se culpando e se debatendo no erro. Levante e vá fazer algo mais adiante. Mas como? Saindo dessa ideia de inferno, essa ideia de correntes e ranger de dentes. Mas, Fernando, minha vida não presta, eu não tenho o que fazer, eu quero pular do precipício. Olha, se você me permitir dar alguma utilidade para você, tá? Eu daria. Tem cego precisando de alguém para ler. Se você for lá dar uma lida, eles vão adorar. Você pode não gostar, mas eles vão adorar. Existem idosos no asilo precisando de alguém para conversar. Ah, mas eu desse jeito? Não converse, escute. O velhinho adora contar a mesma história 20 vezes, assim como a criança também. Escute de coração aberto.
mas eu não tenho ânimo para mais nada. Eu digo, ótimo, vai empurrar a cadeira de roda de deficientes que precisam caminhar no pátio, certo? E tomar sol. Dê ao que você tem uma finalidade. Mesmo que essa finalidade não lhe agrade, mas seja útil para o contexto. Não lhe agrade quando você acha que a vida não tem mais sentido? Tem sim, basta você abrir os olhos. Tem o que fazer, basta você querer. Porque é esse querer que faz com que a luz da consciência vá despertando em você. E é essa luz da consciência que não acaba nem com o inferno, nem com as correntes, mas dá a ela um outro significado. Ou seja, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E isso que a vida lhe convida, para que então com esse novo olhar, você possa vir aqui, não em busca de quem aqui está apenas a falar, em busca também, porque tem coisas que são assim legais, a gente vai agregando, mas entenda que a energia que já há aqui, é essa energia da busca e do encontro, ela lhe ajuda a olhar para as suas angústias e as suas dores, e não a lhe ajudar a fugir delas. Ah, mas eu adoro quando vou no centro, sai de lá leve, não pense em mais nada. Não, a ideia aqui é que você pense nas suas cicatrizes, nas marcas que a vida deixou. Porque antes dela ser algo ruim, são elas que lhe ensinaram. São elas que lhe dão a possibilidade de não repetir a mesma coisa, de fazer diferente. Você já viveu, já sabe que não é aquilo. Então, deixe que aquela agonia que acabava com os seus pensamentos, que não lhe deixava pensar, não precisa pensar não, entre e sente, e busque sentir que há muitos corações iguais aos seus, você não está só. E aí, então, abre os seus olhos para ver, abre os seus ouvidos para ouvir, abre o seu coração para sentir, e aí, então, aprenda a conversar com os seus personagens, porque você é espírito imortal. E o papel que você está vivendo é um personagem. Jamais confunda o personagem com você. Por quê? Porque você é mais do que ele. Isso é o ser perfeito. Porque você já vestiu várias roupagens, assim como as máscaras. Você vai desencarnar. Se for antes de mim, arrume tudo lá, porque quando eu chegar, eu não quero me sentir sozinho. Então tem acolhimento, né? O pobre coitado também tem um pouco. Você vai desencarnar. Então, se você vai desencarnar, isso é um fato. Comece a se olhar vendo o que o personagem fez. E a partir do seu olhar sobre o personagem, você pode dar ao personagem uma possibilidade de começar agora e fazer um novo fim. Porque sempre é possível para a gente sair dessa visão que nos colocamos completamente fragmentados. Chegando aqui como o pobre coitado. Mas, Fernando, às vezes a gente chega assim. Chega, absorva energia e diga para você pelo menos uma coisa. Saia do salão com uma ação na sua cabeça. Positiva, edificante, transformadora. Para que a energia que você absorveu aqui, feche uma dessas brechas. Aonde elas aparecem na forma como você lidar com os momentos de alegria, quando acha que a vida deve ser só euforia. Quando você lidar com os momentos de tristeza, que acha que eles não deveriam ocorrer, não servem para nada. Quando você lidar com os momentos em que a vida lhe convida, e você ainda, por falta de fé em si mesmo, fica acuado e diz não. Para quando a vida lhe traz as suas tentações, e você aí dá uma escorregada, e vai fundo. Para quando você está colocado frente às paixões, seja a paixão do amor do outro, a paixão do filho, a paixão do emprego, seja ela qual for, para que você não deixe um buraco no lugar depois, aonde existia amor, e como amor era algo que eu projetava, que era aquela linda e bem amada, e eu descubro que não é, amor vira ódio. Então, quando você está lidando com uma tristeza mais profunda, e que você acha que isso não tem sentido nem porquê, tem, é um convite a você, a olhar para você. Quando você então percebe que você perdeu o sentido da vida, não perdeu, abre os olhos, mas é porque alguém que eu amava muito se foi, não se foi, porque a vida continua. Então, tudo isso lhe convida a fechar
esses pontos em aberto e encontrando essa força que está lá em você. Basta que você abra os olhos para enxergar, para ver. Aí você vai conseguir notar que não há nenhum corredor fechado, aquele túnel que não tem saída, porque você é esse espírito imortal e a saída é você. Perfeito? Tu és. Agora saia da inércia e comece a trabalhar. Então, vamos ver que essa luz que a gente tanto procura no outro está dentro de nós. Que esse espírito que nós vamos procurar, porque nos achamos ainda na escuridão, é só abrir os olhos, sair da ignorância e ver que não há escuridão quando nos propomos a trabalhar e entender que esse espírito maior não é ninguém a não ser você. E aí então, nós podemos sair daqui e saindo daqui entender o que é sede perfeito, que Jimenez traduziu tão bem. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito sofrendo e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado, sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Todos nós somos essa promessa ainda não cumprida. Então, arregace as mangas, porque não há o que esperar. O que você precisa está em você.